Nós nos aquietamos agora na presença do Senhor, Pai. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito possa ministrar ao nosso coração de uma maneira muito profunda, especial e transformadora. Chega, Pai, de apenas ouvir a Tua palavra, mas que possamos nos tornar praticantes. Que nesse novo tempo, nós possamos tomar uma decisão muito radical na nossa vida, de não apenas ouvir, de não apenas nos interessarmos pela palavra e pelas coisas do Senhor, mas nos tornarmos praticantes da verdade que liberta, da verdade que transforma, dessa verdade transformadora que é a palavra de Deus. Nós submetemos esta igreja ao senhorio de Jesus. Nós submetemos esse altar ao senhorio de Jesus. E nós declaramos que também nesta igreja o Senhor pode fazer qualquer coisa. O Senhor pode fazer tudo nas nossas vidas. Pai, nós entregamos então esta igreja ao governo do Santo Espírito de Deus. E nós pedimos que Tu sejas soberano sobre as nossas vidas. E que esta igreja avance para esse novo tempo que o Senhor tem para nós. E que possamos de fato ser igreja, conforme o Senhor espera de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, irmãos? No domingo passado nós começamos então a série Deus Pode Tudo em Todos. E falamos sobre a vida de Elias. Pessoal dos Youngers, que estão aqui, podem descer para o seu culto. Charles e a Camila estão ali atrás, aguardando vocês, podem ir. Tenham um culto abençoado, que a glória de Deus se derrame e manifeste ali em nome de Jesus, amém? Nós então falávamos sobre a vida de Elias, quando Elias ele passou por algumas experiências, e ele então experimentou um crescimento, digamos assim, de um mover de Deus na sua vida. Nós falávamos quando no primeiro estágio Elias ele foi enviado logo depois de ousadamente ter se levantado sobre a nação de Israel naquela época, e ele diz então que a terra não teria chuva nos próximos anos. E nós vimos então que não foi uma palavra direta da parte de Deus, mas Elias que liberou aquela palavra, de que nos próximos anos não choveria sobre a terra. E então Deus imediatamente manda Elias ir para um refúgio que foi a torrente de Querite, e ali então Deus prepara um rio para servir a Elias e prepara um sistema de iFood ali para que Elias fosse tratado pelos corvos. E então Deus contrata uma empresa de iFood especial chamada Corvos Limitada, e eles então vão servir Elias ali durante aquele tempo. Mas a água seca. E quando a água seca, então Deus manda Elias ir para algo também improvável. Deus vira para Elias: Elias, olha, chegou o tempo agora de você ir para outro lugar. E ele manda então Elias procurar uma viúva que estava ali na região de Sarepta. Mas tinha um pequeno detalhe que Deus não contou para Elias naquele processo. Quando Elias então chega naquela região de Sarepta ali, ele encontra a viúva, ele olha para a mulher e ele fala: é esta mulher que Deus me falou. Algo interessante, a mulher fala para ele que Elias não sabia desse detalhe. Quando ele pede para que ela preparasse um bocado de farinha para ele, para alimentá-lo, ela vira e fala assim: como eu posso fazer isso se o que eu tenho em casa é apenas um bocado de farinha que só dá para fazer algo para mim e para o meu filho, e depois nós morreremos. E nós dizíamos então que chega um momento da nossa vida que nós somos desafiados a exercer a fé para nós, mas também para pessoas que estão próximas de nós. É aquele momento que você precisa dizer para a pessoa que está perto de você: vai dar tudo certo. Quando a sua vida você precisava de um profeta dizer para você: vai dar tudo certo, as coisas vão romper. Então vire para a pessoa que está do seu lado, não perca essa oportunidade não, diga para ela: vai dar tudo certo. Fale para ela: vai dar tudo certo. Por mais difícil que as coisas estejam, por mais complicada que elas estejam, vai dar tudo certo. Você pode dizer amém por isso? Mas aí depois Elias é levado a um outro nível de fé,
aonde o próprio Deus agora entra em cena e fala para ele: Elias, prepare-se, porque agora você vai encontrar com Acabe, e nesse encontro você vai dizer para Acabe que vai chover, porque ele havia liberado aquela palavra dizendo que não choveria, mas agora Deus entra em cena dizendo: nos próximos dias vai chover. Mas Elias, por causa da experiência que ele viveu, tanto lá em Querite, como com a viúva, Elias então foi elevando o seu nível de fé, e agora ele só precisava então de um sinal da parte de Deus. E qual foi o sinal que Deus liberou sobre Elias? Uma nuvem. Mas talvez quando você olha para o céu, e os mais antigos são dessa época, né? Hoje as coisas estão tão mudadas que a gente não consegue discernir assertivamente sobre isso. Mas antigamente, na época dos meus pais, por exemplo, você olhava para o céu e algumas pessoas, bem precisamente dizia: hoje vai chover. Porque olhava para o céu e via as nuvens escuras ali sendo condensadas e fechando o céu então, e dizia: vai chover. Pega a sua mão aí, coloca aqui na frente dos seus olhos. Você vê nitidamente aí os traços da sua mão, sim ou não? Talvez algumas mãos pequenas, talvez algumas mãos maiores, né? E nós dizíamos então na semana passada que olhar para a nossa mão aqui na altura dos nossos olhos é uma coisa, mas agora projetar essa mão lá no céu, imagina a sua mão lá no céu, é um grande sinal? É um grande sinal, irmãos? É um pequeno sinal, talvez mínimo. Talvez aquele sinal que hoje aqui, quando você olha na sua mão, na frente dos seus olhos, é algo que te traz uma fé muito substancial, uma fé muito convicta de que verdadeiramente algo vai acontecer. Mas quando você projeta a sua mão lá para o céu, ela se torna um sinal um tanto quanto insignificante, não é? Mas Elias precisava só desse sinal. Ele precisava da pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, diz a palavra, para que ele ativasse a sua fé e acreditasse que iria chover. E da mesma forma, profeticamente, nós queremos dizer para você, que se você não tem fé suficiente, nós temos para você, de que vai chover nos próximos dias, que a bênção de Deus será derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Você pode dizer amém por isso? Eu quero ler um texto em duas versões, que agora eu quero falar sobre o poder de Deus sobre a igreja. Que Deus pode tudo sobre a igreja, Deus pode tudo nesta comunidade, Deus pode tudo quando pessoas se ajuntam com um único propósito, que é de manifestar o reino de Deus nessa terra. Coloca aí para mim Efésios capítulo 1, do verso 15 ao verso 23, e depois eu vou ler na Bíblia a mensagem, esse mesmo texto. Efésios capítulo 1, do verso 15 ao verso 23. Obrigado pelo recadinho aqui. Por essa razão, desde que ouvi da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. Vamos explicar aqui. Paulo está escrevendo para os Efésios e ele ouve falar da fé que os Efésios tinham e também do amor que eles tinham para com todos os santos. Ok? O que Paulo faz então? Não deixo de dar graças a Deus por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Agora Paulo vai orar por eles. Então olha só, não deixo de dar graças a Deus por vocês, mencionando-os nas minhas orações. A oração dele vem agora. Verso 17. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação por meio do pleno conhecimento dele. Vira para a pessoa do seu lado e fala que Deus revele sobre você a plenitude dele. Verso 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou, que são as riquezas da gloriosa herança dele concedida aos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos,
conforme a atuação da sua poderosa força. Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e assentando-o à sua direita nas regiões celestiais. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa invocar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em tudo. Diga assim: a igreja é a plenitude de Deus. Isso é forte, né, irmãos? Mas será que vivemos de fato isso? Olha o que diz esse mesmo texto na Bíblia, a Mensagem. É por isso que da primeira vez que ouvi falar da plena confiança que vocês têm no Senhor e do amor que dedicam a todos os seguidores de Jesus, não pude parar de dar graças a Deus por vocês. Toda vez que eu oro, penso em vocês e dou graças. E além de agradecer, eu peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, ao Deus da glória, que os faça sábios e dê a cada um o discernimento necessário para que o conheçam cada vez melhor e entendam o plano que Ele traçou para vocês, apegando-se à imensidão do glorioso caminho de vida que Ele tem para os seus seguidores, a grandiosidade absoluta de sua obra em nós, que confiamos nele, força sem fim, poder sem limite. Toda essa força vem de Deus, através de Cristo. Deus o levantou da morte e o estabeleceu num trono nos altos céus. Tudo, das galáxias aos planetas, de forma que nenhum nome, nenhum poder está fora do alcance de sua soberania. E isso não é provisório, será assim para sempre. Diga graças a Deus. Ele está no comando de tudo e tem a palavra final a respeito de tudo. No centro de tudo, Cristo governa a igreja. A igreja não é periférica em relação ao mundo. O mundo é que é periférico em relação à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Por esse corpo ele fala, ele age e ele preenche tudo com a sua presença. O que nós vemos então, irmãos, é Deus através de Paulo aqui dizendo para nós o seguinte: a grandiosidade absoluta da sua obra em nós é de saber que na igreja temos uma força sem fim e um poder sem limite. Fale para a pessoa que está do seu lado, diga assim: aqui na igreja você vai experimentar uma força sem fim e um poder sem limite. A igreja é o corpo de Cristo, irmãos, e é por esse corpo que Deus fala, age e preenche tudo em toda a terra. A igreja então é a manifestação da plenitude de Deus aqui na terra. Nós somos o corpo de Cristo e isso precisa ficar muito claro em nós. E nesse corpo nós vamos então manifestar esse poder de Deus, de uma maneira que o objetivo de Deus para esta igreja e para qualquer igreja que é fundamentada na presença de Deus, é que sejamos a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então quando as pessoas olham para a igreja, elas não podem olhar para um local como esse, elas não podem olhar para esse ajuntamento de santos aqui e achar que somos pessoas comuns. E em momento nenhum eu estou querendo dizer para que nós tenhamos um ar de superioridade, um ar de grandeza, não. Mas é um ar de autoridade. É uma posição de autoridade onde sabemos muito bem quem somos, sabemos muito bem para onde iremos e para o que fomos chamados. Porque quando nós pegamos o tema dessa série, Deus pode tudo em todos, nós não podemos estabelecer um fundamento de que Deus está ali apenas para estender a sua mão e liberar favores e liberar bênçãos e milagres a cada um de nós. Não que Ele não faça isso, não que Ele não venha fazer isso, Ele vai fazer, porque isso é inerente da pessoa de Deus. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que quando nós nos propusemos a trabalhar essa série, Deus pode tudo em todos, é nos levar a um conhecimento de quem somos,
é levar a um conhecimento do que podemos fazer e qual é a autoridade que é manifesta através das nossas vidas. E aí, irmãos, nós precisamos então entender que nós carregamos um Deus pleno dentro de nós. Pega o braço do seu irmão e sacode ele e fala assim: ei, você carrega o Deus pleno, o Deus absoluto dentro de você. Isso é verdade na sua vida? Isso é verdade na sua vida? Sim ou não, irmãos? Deveria ser para todos nós. E aí, irmãos, eu acredito que da mesma forma que Deus fez com Elias, da mesma forma que Deus foi elevando Elias a estágios da sua vida, a estações da sua vida, Ele também faz com a igreja. Da mesma forma como Deus levou Elias a experimentar níveis de fé, Deus também vai fazer conosco. Vai nos levar a experimentar níveis de fé, níveis de posição de autoridade. E aí nós precisamos então entender que não dá para uns irem e outros ficarem para trás. O próprio livro de Efésios, Paulo escreve lá que Deus constituiu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, mestres. Para o quê? Para o quê? Vamos ver? Efésios, capítulo 4, a partir do verso 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, diga todos, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E aí então nós precisamos entender que quando Deus olha para a igreja, Ele não quer permitir em momento nenhum que a igreja cresça desgovernadamente, que a igreja cresça de uma maneira desproporcional, aonde uns crescem mais do que os outros. Por isso Ele constituiu uma variedade de ministérios, para que em cada área de atuação, esses ministérios especificamente vão abraçando uns aos outros e levando com que todos os santos sejam aperfeiçoados e cheguem à plena estatura de Cristo. Você pode dizer amém por isso? Então, uma igreja só vai manifestar essa plenitude de Cristo aqui na terra quando ela entender que todos precisam caminhar no mesmo ritmo, no mesmo propósito e na mesma profundidade. Então, eu faço um paralelo da igreja, da nossa igreja local, e agora eu estou falando especificamente dessa comunidade. Levando cada um de nós a entender que nós vamos passar e estamos passando por ciclos, por estações. E tem momentos que nós precisamos entender que são momentos onde Deus vai nos levar a um nível de fé que precisa ser exercitada. Deus vai nos levar a praticar a palavra de uma maneira muito pontual e muito assertiva rumo ao propósito que Ele tem para nós. Para isso nós precisamos então entender qual é o nosso chamado, qual é a missão que Deus coloca sobre nós. E aí nós precisamos nos mover dentro dessa premissa aqui, de que Deus pode tudo nessa igreja local? Sim. É automático? Não. Deus pode realizar grandes coisas aqui nessa comunidade, irmãos? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? É automático? Não. Nós vamos ter que galgar etapas, ciclos, processos da nossa vida. E aí nós então precisamos entender qual é o objetivo de Deus se manifestar dessa forma aqui conosco. É apenas nos alimentar de uma forma que ficamos tão cheios da glória de Deus para nós mesmos? Para que Deus vai derramar glória sobre nós aqui neste lugar? Senão para nós influenciarmos outras pessoas aonde somos plantados. Para que Deus vai nos abençoar grandemente,
senão para abençoarmos outras pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa, na matemática de Deus é tudo o contrário, é dando que se recebe. É quando você aparentemente está perdendo, é que você está ganhando. A Bíblia fala, diga ao fraco, eu sou forte. Parece que Deus, ele vem na contramão de tudo aquilo que é racionalmente o correto. Sabe por quê? Porque fé é ir contra aquilo que a mente realmente estabelece. Fé é quando você vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem lá no céu, e você diz para todo mundo, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover. Fé para mim é quando eu olho para esse auditório aqui, que ainda não está cheio, e eu digo para mim mesmo, vai encher, vai ficar cheio, vai sair gente pelas janelas aqui, vai sair gente querendo um lugar ali, pegando aquela escada ali, falando, me deixa eu entrar, sabe por quê? Não sou eu, mas é a glória de Deus manifesta neste lugar. Só que para isso, irmãos, eu não posso crer sozinho, para isso eu não posso caminhar sozinho, eu preciso da nossa força, da nossa posição de autoridade, não apenas para declarar, mas para nos mover nessa autoridade que carregamos. Então vire para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você pensou que Deus te trouxe aqui para você ficar na engorda, mas o que Deus tem para você é um tempo de fé, para que Ele te use nesses dias, aqui neste lugar. Então, para a gente entender essa plenitude que Paulo está falando aqui em Efésios, nós precisamos entender como que a igreja surge então. E eu quero ler com vocês então Mateus capítulo 16, do verso 13 ao verso 19. Mateus capítulo 16, do verso 13 ao verso 19. É um texto muito conhecido. É quando Pedro ali, ousadamente, ele diz uma declaração que é tão impactante, que Jesus estabelece então ali o nascimento da igreja. E muitas pessoas então confundem isso daqui como o nascimento da igreja católica, mas isso aqui não tem nada a ver com o nascimento da igreja católica. Isso aqui é o nascimento da igreja universal, do plano universal de Deus. Diz assim, indo Jesus para as bandas da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem vocês dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és o Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Nós precisamos entender que quando Pedro traz essa afirmação, tu és o Cristo, isso não é um sobrenome de Jesus, porque nós religiosamente costumamos chamar de Jesus Cristo. Não é um sobrenome. Você não vai ver historicamente nos registros lá do povo de Israel, quando Jesus nasce, ele não é chamado de Jesus Cristo, ele é chamado de Jesus de Nazaré, porque era a origem de nascimento dele. Então ele passa a ser chamado Jesus Cristo pós revelação de Pedro aqui nessa ocasião. E é a primeira vez que a palavra igreja é mencionada aqui pelo próprio Jesus. Mas veja bem, Jesus então aqui diz o seguinte, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E talvez os discípulos então olham uns para os outros ali, falam uns para os outros, talvez cochichando no ouvido uns dos outros, dizendo, o que ele quer dizer com isso?
Porque até então ninguém ouvia falar sobre essa expressão igreja. E passou um bom tempo para que esta palavra aqui se cumprisse do nascimento da igreja. Então, irmãos, Cristo não é um sobrenome, Cristo é um título que Jesus então passa a carregar, que é imbuído então da missão que ele carrega. Cristo significa aquele que é ungido, o Messias. Nós então precisamos entender que a igreja nasce somente diante da revelação de que Cristo é o seu ungido, Cristo é o seu resgatador, Cristo é o seu libertador. Só que, para eles esperavam um Messias que viesse com uma roupagem de guerreiro. Eles esperavam um Messias que viesse com uma roupagem de um soldado libertador, para os libertar principalmente do Império Romano, que os massacrava naquela época. Mas Jesus veio para muito mais do que isso. Jesus veio para trazer libertação aos cativos, para libertá-los do poder do pecado. Libertar as pessoas de um poder opressor, de um império romano, é algo muito pequeno para o poder de Cristo sobre nós, sobre a igreja. A igreja então nasce diante de um poder maravilhoso de Deus, sendo revelado através de Jesus, para nos libertar do poder do pecado. Então, irmãos, igreja é um lugar onde as pessoas precisam ser libertas do pecado. Para isso, eu e você precisamos entender que existe pecado em nós. Existem pontos na nossa vida que precisam ser alcançados por esse poder de Deus, e é somente o poder de Deus que nos liberta do pecado. Você pode dizer amém mesmo? Acompanhar a pessoa que sozinha disse amém, você pode dizer, é isso que eu quero para mim? Sabe qual é o problema? Religiosamente nós trouxemos uma libertação e uma transformação tão automática para nós cristãos, que nós passamos a julgar as pessoas por aquilo que elas ainda não se transformaram, e muitas vezes nós colocamos o poder de Deus em descrédito, e nós não entendemos que quando a pessoa chega a uma igreja, a uma comunidade local como essa, ela precisa ser amada com os seus erros, com as suas situações que ainda vão ser transformadas. Mas nós então queremos que essa pessoa automaticamente, ao pisar ao entrar na porta da igreja, ela já seja automaticamente liberta e completamente transformada. E aí nós então não nos apercebemos que isso é um processo que Deus vai nos levar à medida que nós, como igreja, exercemos a plenitude de manifestação de Deus no ambiente local. Então, irmãos, quando nós entramos para essa igreja, eu não posso entrar aqui com as mãos estendidas para um culto dizendo, hoje eu vou receber algo. Não. Quando eu subo aquelas escadas e eu entro aqui dentro desse templo aqui, eu preciso não entrar com as minhas mãos assim, mas entrar com as minhas mãos assim. Aonde eu vou dizer, receba a plenitude que eu carrego em Cristo e seja transformado pelo poder da palavra de Deus. É isso que é ser igreja, irmãos. Igreja é um ajuntamento de santos, aonde eu estendo as minhas mãos e eu permito que glória saia de mim, que poder saia de mim. Aí, irmãos, a minha semana, ela precisa ser uma preparação para esse momento. Aqui deveria, e eu quero desafiar vocês a nós buscarmos incansavelmente esse propósito de sermos igreja. Nós precisamos, durante a semana, pagar um preço, pagarmos uma atitude de vida, um transbordar de vida, onde nós vamos dizer, eu preciso gerar uma explosão de poder, eu preciso gerar uma manifestação de glória tão grande, que ao chegar ali, apenas por passar perto das pessoas, milagres possam acontecer. Você consegue entender isso?
Você consegue entender o que é todos nós, ao invés de estender as mãos assim, começarmos a estender as mãos assim, e tocar em pessoas, e deixar que glória passe por nós, e deixar que poder de Deus seja liberado das nossas vidas? Ei, deixa eu te dizer uma coisa, deixa o seu corpo reagir ao que eu estou te falando. Comece a tocar aí quem está do seu lado então e fale assim: eu te abençoo, eu libero sobre a sua vida poder, eu quero ser instrumento na sua vida, eu quero liberar glória sobre você nessa hora. Ah, irmãos, eu acho que eu ainda não estou conseguindo alcançar seu coração. Mas eu quero sair de cena e eu quero deixar que o Espírito Santo alcance seu coração nessa manhã, amém? Sou ninguém aqui, irmãos. Tem poder nenhum em mim mesmo. Olha só o que diz Atos capítulo 10, verso 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós só podemos ser igreja na plenitude. Nós só podemos ser a igreja que Deus pode tudo em nós, se nós entendermos que isso aqui também precisa acontecer conosco. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Eu e você então precisamos buscar esse poder. Eu e você então precisamos buscar esse dínamo de Deus. Eu e você então precisamos ter um recipiente dentro de nós que vai ser tão cheio, que vai ficar tão cheio, que vai ficar tão cheio da glória de Deus, que ao chegar aqui, eu não estou à procura de bênçãos para mim, eu estou à procura de liberar poder, de liberar glória e de derramar poder sobre as pessoas. É isso que tem que acontecer, irmãos. Ao chegar aqui, isso tem que borbulhar dentro de mim, sabe por quê? É poder encontrando com poder. É poder encontrando com poder. É coração ativado encontrando com coração ativado. É bomba encontrando bomba. E aí, nesse ajuntamento de santos, então, nós então dizemos: Senhor, libera agora a tua plenitude através da igreja, porque nós somos apenas o corpo que carrega a glória da cabeça, o corpo que carrega a plenitude dele, que opera tudo em todos. Descanse, porque de você Ele cuida enquanto você dorme. De você Ele cuida enquanto você dorme. Descansa, deixa Ele trabalhar na sua vida, mas trabalhe para Ele. Venha para cá para trabalhar para Ele, venha para cá para dizer: Senhor, o que é que eu posso fazer? Isso passa por tantas coisas, irmãos. Essa igreja é uma igreja de pregação, amém, irmãos? Nasce então a igreja, e essa igreja ela nasce debaixo de uma missão. Qual é a missão que nós então carregamos? Você acha que a sua missão é apenas trazer pessoas para ir para o céu? A nossa missão, irmãos, é pegar a chave, abrir e fechar, ligar e desligar, atar e desatar. Sabe o que é isso? Deus deu para a igreja a autoridade de trazer os céus para a igreja e dizer: entrem pela porta, porque os céus estão abertos para você. Para isso, nós precisamos então nos manifestar nessa autoridade, agir sabendo a autoridade que possuímos, agir sabendo quem carregamos, agir sabendo quem nós vamos manifestar aqui na terra. E aí eu preciso desafiar você
a entrar nessa igreja, permitindo que a plenitude de Cristo te transforme, permitindo que a plenitude de Cristo te alcance, permitindo que a plenitude de Cristo passe por você, mas ao passar por você, ela carregue você para um novo nível de fé, para um novo nível de ousadia, para um novo nível de autoridade, dizendo: chega de viver no passado, chega de viver preso ao pecado, eu avanço agora para viver as promessas de Deus para a minha vida. Diga amém. Irmãos, essa igreja só viverá a plenitude que Paulo está nos dizendo aqui, quando nós entendermos por quem fomos criados e para o que fomos criados. E aí nós fomos criados para primeiramente permitir que esse poder opere em nós uma libertação absoluta e plena do poder do pecado. Do poder do pecado. Conhecer a verdade, e a verdade vai nos libertar. Mas irmãos, conhecer a verdade, e a verdade vai te libertar, não é apenas conhecer a palavra, mas é permitir que a palavra entre na sua vida e provoque em você uma mudança, primeiramente de pensamentos e depois de ações, atitudes. E aí nós vamos então entender que nós fomos libertos por Ele e fomos estabelecidos como igreja para Ele. Nós vamos entender então que cada momento que nós passamos aqui como igreja é para manifestar mais dele através de nós. Vir aqui então é ser carregado, é ser abastecido de mais dele, para que mais dele nós possamos oferecer às pessoas lá fora. Quanto mais eu me abasteço, mais eu tenho para oferecer lá fora. Mais dele, para que mais dele flua através da minha vida. E aí nós ousadamente vamos nos posicionar como Elias se posicionou. E vamos dizer para as pessoas: nós somos a resposta que vocês procuram. Nós somos a resposta que você está atrás. Ei, olhe para nós. Porque a luz flamboyante é a resposta que você está procurando. Nós temos a resposta para os seus traumas. Nós temos a resposta para as suas decepções. Nós temos a resposta para as suas angústias. Se chama Jesus Cristo de Nazaré, o Messias, o ungido, o libertador da sua vida. Então, irmãos, é hora de, como igreja local, nós avançarmos. E eu quero aqui profeticamente dizer para vocês: eu, como autoridade sobre esta igreja, eu proíbo toda e qualquer intenção maligna de nos calar, de nos intimidar e de nos fazer paralisar mediante o propósito para o qual essa igreja nasceu. E eu declaro que nós, como igreja, todos seremos levados a um novo tempo na presença de Deus. E eu denuncio todo poder de intimidação, eu denuncio todo espírito de rebeldia, eu denuncio todo espírito de zombaria, de crítica, e eu declaro que o poder de Cristo que está em nós se manifestará nesses dias, e a glória de Deus nos levará a experimentar da grandeza do poder de Deus neste lugar. Eu desato no mundo espiritual nesta manhã toda ação de Deus que foi liberada para nós, e eu proíbo Satanás de nos amarrar, de nos paralisar. Eu proíbo o diabo de nos impedir de avançar como igreja. Nós entramos nesse novo tempo, nós entramos nessa nova estação, nós entramos nesse novo mover, um mover de milagres, um mover de poder de Deus liberado nesta casa. Eu profetizo que sobre a sua vida haverá um manifestar da glória de Deus nesses dias. Você pode ficar de pé no seu lugar? Sabe o que você precisa entender? Igreja não é um ponto de chegada na sua vida. A igreja é um ponto de partida. A igreja é um lugar aonde você recebe, não para você, mas para quem está lá fora. Quanto mais poder de Deus você liberar lá fora,
mais glória de Deus será liberada aqui dentro. Sabe por quê? A igreja não é do Sérgio, a igreja não é minha, não é sua, não é de ninguém, a igreja é de Deus. E se nós entendemos que nós estamos sendo enviados por Ele, o compromisso é dele de nos encher, para que lá fora nós manifestemos o seu poder. Você pode fechar os seus olhos? Você pode dizer para o Senhor: Senhor, eu quero buscar esse poder. Eu quero ter esse poder na minha vida, eu quero ter essa manifestação de glória em mim. Você seria capaz de consagrar um tempo de jejum e oração nesses próximos dias, para que esse poder se manifeste na sua vida? Eu começo um jejum amanhã e eu não quero aqui estabelecer nada de uma maneira impositiva sobre você, mas eu quero desafiar você espontaneamente a dizer: eu estou dentro. Eu estou dentro. Eu começo amanhã o mesmo jejum que eu fiz por 40 dias do final do ano passado para esse, aonde eu só vou tomar café da manhã. E eu só volto a comer no outro dia tomando café da manhã de novo. Sabe para quem que eu vou orar? Por você. Então se prepare, porque sabe qual é a minha oração? Senhor, bagunça a vida dos irmãos, ao ponto deles desejarem tanto poder de Deus, que eles não saibam viver sem mais esse poder. Sabe para que eu vou orar? Para Deus colocar no seu caminho pessoas tão sedentas de Deus e da palavra de Deus, que você vai pegar o telefone e vai me ligar, e sabe o que eu vou fazer? Eu não vou atender, porque é tempo de Deus te usar. É tempo de Deus te usar. Deus vai usar você, sabe para quê? Para libertar pessoas, para alcançar o coração das pessoas. Deus vai usar você como um grande homem e mulher de Deus. Então se prepare, porque você vai ser tocado por esse poder nesses dias, e Deus vai levar você a uma prova prática. O que as pessoas aí em volta estão dizendo sobre mim? Foi a pergunta de Jesus. Pergunta número 1 da prova: o que dizem as pessoas a meu respeito? Pergunta número 2: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Só tem uma resposta: tu és aquele que foi ungido para libertar a minha vida, para me salvar, para que eu me tornasse igreja. Feche os seus olhos. Se você tem coragem, entregue a sua vida para Deus e fale: Senhor, nos próximos dias eu quero o poder de Deus na minha vida. Nos próximos dias eu quero o poder de Deus na minha vida, na minha casa e na minha família. Nos próximos dias eu quero ver a porta se abrindo, porque o Senhor vai entrar na minha casa, o Senhor vai entrar na minha vida, o Senhor vai entrar no meu trabalho, o Senhor vai entrar nos meus negócios, o Senhor vai entrar na minha escola, e eu vou ser um revolucionário, porque eu vou viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Feche os seus olhos e faça a sua entrega a Deus.